Olá pessoal, dando seguimento aqui às nossas aulas de contabilidade de custos, agora eu explico o critério UEPS, último a entrar, primeiro a sair. Na primeira aula eu falei um pouco do contexto em que esses métodos se aplicam e expliquei também sobre a metodologia do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Agora na metodologia do UEPS, o raciocínio é parecido, só porque é um pouco diferente a forma de fazer, mas o mecanismo é o mesmo. Então vamos para o nosso exemplo. Temos aqui essa atividade que eu havia mostrado. Considere os fatos aqui. Considere os fatos ocorridos na empresa Sucesso SA referente ao estoque, ao controle do estoque de mesas. Faça o controle de estoque nos métodos PEPS, UEPS e custo médio ponderado. Considere que o saldo inicial é zero. Então, considerando que você está no estoque de uma empresa, fazendo os registros, e que você está lá e não tem nenhuma mercadoria ainda. E o saldo é zero, portanto. E então chega um lote com mercadorias e você vai fazendo o registro. Só lembrando, sempre que há uma compra de mercadorias pela empresa, você deve dar a entrada no estoque. E sempre que houver venda, você deve dar a saída de estoque. Então temos aqui a tabela, a data, o histórico, que basta você colocar o número da nota fiscal. Você marca aqui na entrada quando houver entrada e na saída quando houver saída. E no final repete o saldo. Lembrando que aqui você já vê alguns dados que eu já trouxe aqui. Eu vou só fazer passar por cima aqui desses dados, explicar de maneira bastante resumida, porque a, a, a metodologia ela é muito similar à do PEPS. Na verdade é igual. Até no caso, nesse exemplo aqui, até esse quarto lançamento é exatamente igual. Então eu vou falar aqui rapidamente. Se você achar que foi muito corrido até aqui, que foi muito rápido, basta você se dirigir ao vídeo anterior, que está aqui no card, e, e você pode ver lá a explicação com mais detalhes. Mas aqui, de maneira resumida, no dia primeiro, que é esse item A, houve uma compra de 32 mesas a R$ 240. Então, só multiplica 32 vezes 240, dá esse valor, 7.680, e então a gente repete o saldo aqui no final. Ok? Só repete o que estava aqui, porque considera-se que o estoque não tinha nada ainda. No dia 2, que foi o segundo lançamento aqui, no item B, houve uma saída, uma venda. Uma venda de 19 mesas a R$ 240, que dá 4.560. Então, se nós tínhamos 32 mesas, menos as 19 que venderam agora, então nós temos aqui o restante de 13 mesas a R$ 240, que dá 3.120. No dia 4, houve aqui uma venda, mais uma venda de 5 mesas desta vez. Então nós tínhamos 13 menos 5, restam 8 mesas. No caso, o valor repete, porque é o mesmo valor. Até aqui não há itens com valores diferentes no estoque. Então tem aqui um valor de 1.920 em estoque. No dia 6, houve uma compra de 38 mesas, desta vez a um valor de R$ 280. Então, no caso, essas mesas vão se juntar às que já tinham. Lembrando que são o mesmo produto, o produto é igual, sempre é o mesmo tipo de mesa, só que agora nós temos essas mesas que chegaram com preços diferentes, porque houve um reajuste, houve um aumento do preço. Então nós temos aqui 8 mesas no dia 6. Qual o saldo final do dia 6? Nós temos essas 8 mesas que já tinham antes, no dia 4. Eu estou apenas repetindo essas 8 e inseri aqui as 38 que acabaram de entrar. Então, ao final do dia 6, nós temos ao todo 46 mesas, a um total de 12.560. Professor, por que deu 12.560? É a soma de 1.920 mais 10.640. Soma-se esses dois, dá 12.560. E o preço aqui
o preço você nunca deve somar preços unitários. Nunca se deve somar esses dois preços, certo? Você simplesmente coloca um tracinho. Se eles fossem iguais, 240 e 240, por exemplo, você só repetiria, se fossem todos iguais. Como aqui há uma diferença, você não soma, basta colocar um tracinho aqui. Agora, passados esses 4 lançamentos, vamos para o seguinte, para o lançamento seguinte, que é do dia, o item no dia 7. Então vamos colocar aqui, dia 7 do 10, 7 do 10. Só repetindo, que quem achou que eu fui muito rápido na explicação desses 4 primeiros, basta voltar no vídeo anterior sobre o PEP, que até esse lançamento aí era exatamente igual, tá certo? Então, dia 7, nós temos aqui uma nota fiscal de número NF, número 8252. 8252. Aí nós temos aí nesse dia, foi uma entrada ou uma saída? Aí você vai verificar o seguinte, foi uma compra, né? Compra de 5 mesas. Compra é sempre entrada. Nunca esqueça isso. Compra é sempre uma entrada. Então, entrada de 5 mesas a um preço de 280. 280, que dá exatamente, deve se multiplicar 5 vezes 280, 1.400. Não houve saída. Então, vamos aqui colocar o nosso saldo. Qual será o saldo do dia 7, do final do dia 7? Você vai olhar aqui para o saldo do dia 6. No dia 6, nós tínhamos isso. Lembrando que nós teremos que repetir esses dados. E não tenha medo de repetir. Repita porque facilita no entendimento. Tá certo? Então aqui nós vamos repetir essas 8 que já tinham aqui no estoque. As 38 permanecem porque não houve nenhuma venda. Na verdade foi uma compra, foi uma entrada de estoque. Então você vai somar essa entrada com o que já tinha. Então nós já tínhamos essas 8 mesas a 240 e tínhamos também essas 38 mesas a 280. E acrescenta mais essas aqui que entraram por último a 280 também. Então, esse é o nosso saldo. Quanto é aqui? 8 mais 38 mais 5 dá exatamente 51. Ou seja, ao final do dia 7, nós temos em quantidade 51 mesas. E o total aqui em reais, você soma 1.920 mais 10.640 mais 1.400, nós temos aqui um total de 13.960. E mais uma vez, lembrando, nós não deveremos somar esses preços, porque aqui são os preços unitários. E nós nunca devemos somar preços unitários. Se eu não posso somar, eu simplesmente coloco um tracinho. Agora, vamos para o próximo lançamento. No dia 8, houve uma venda de 25 mesas. Dia 8. Lembrando que nós sempre, para não ficar uma coisa bagunçada, sempre devemos deixar esse espaçozinho aqui em branco. Então, nós começamos na linha seguinte. Então, no dia 8 do 10, de acordo com a nota fiscal número 5445, nós temos entrada ou saída? Venda é saída. Ok? Venda de 25 mesas. Né? Então, não teve entrada. Coloca o tracinho aqui nas entradas. Não houve entrada, houve saída. Saída de 25 mesas. Essas 25 mesas,
nós vamos retirar de onde? Lembre-se que nós estamos utilizando agora o método UEPS. O último que entra, primeiro que sai. Então, nós vamos retirar daqueles lotes de mesas que entraram por último. O último lote de mesas que entrou, que você pode verificar aqui, foi esse aqui. Ó, nós temos 3 lotes diferentes. Esse de 8 mesas, que já tinha anteriormente. Esse de 38, que acabou de entrar no lançamento passado. Que entrou aqui, ó, no dia 6. E essas 5 que entraram aqui no dia 7. Então, nós temos esses 3 lotes aqui. E agora nós vamos retirar primeiro dos que entraram por último. Então, o que entrou por último aqui foi qual? Justamente, esse aqui, ó, do dias de 5 mesas. Então, retira-se essas 5 mesas. Ok? Retira-se essas 5 mesas. Você pode até aqui passar um tracinho, certo? De lápis. Aqui eu vou colocar vermelho para saber que saiu. Então, retira essas 5 mesas. Só que ele não vendeu só 5. Eu vou ter que retirar, na verdade, ao todo foram 25 mesas. Foram 25 mesas que foram vendidas. Então, se eu já retirei 5, para completar 25 faltam quantas? Exatamente, faltam 20. Então, eu vou precisar tirar 20 mesas. E vou tirar de onde? Vou tirar dessas 8 ou vou tirar das 38? Vou tirar das 38, porque elas entraram por último. Então, vejam bem. Eu vou tirar 20 a 240, que dá exatamente quanto? Vou fazer a multiplicação. 20 vezes 240 dá R$ 4.800. Então, nesse dia 8, nós tiramos as 25 mesas. Se você somar, aqui dá 25, né? E aqui você somando dá 6.200. Okay? Se você quiser, você pode botar aqui embaixo o total. Não é obrigatório. E qual é o novo saldo? Qual o saldo ao final do dia 8? Vamos ver. Essas 5 nós já vendemos. Foi para cá, já saiu. Dessas 38, nós tiramos 20. Vão restar quanto? 28. Aliás, 38 menos 20, 18, né? Exatamente, 18. E essas 8 nós não mexemos com elas. Então, elas permanecem. Ou seja, essas 8 que estavam no saldo aqui do dia 7, permanecerão no saldo do dia 8. Porque nós não mexemos com elas. E aqui dessas 38 nós tiramos 20, ficaram 18. 18 mesas a R$ 280, né? Que dá 5.040. Ok? Então, qual o saldo final ao final do dia 8? Qual o saldo final de estoque no final do dia 8? Você soma isso aqui, ó. 8 mais 18, que dá 26. Soma esses dois preços aqui, esses dois valores, que dá 1.920 mais 5.040, dá exatamente 6.960. E esses preços nós não devemos somar, você simplesmente coloca um tracinho. Então temos 26 mesas a R$ 6.960 o total. E o último lançamento foi uma venda no dia 14. No dia 14 do 10, de acordo com a nota fiscal número 3238. Não houve entrada, né? Lembrando que venda é saída sempre. Houve uma saída de 11 mesas. E, mais uma vez, só lembrando o que eu falei no vídeo passado. Quando houver venda, quando houver saída, ele nunca vai trazer o valor unitário. Por quê? Porque o valor unitário vai ser definido de acordo com o método que se utiliza. Porque se eu estiver utilizando o PEPS, vai ser um valor. Se eu estiver utilizando o UEPS, vai ser outro valor.
ok? Então aqui, por exemplo, nós sabemos que temos que dar saída do estoque de 11 mesas, de 11 unidades. Só que eu pergunto a vocês, eu vou retirar primeiro qual? Das de 280 ou das de 240? Das de 280, porque estamos utilizando o método UEPS. Então, ó, nós tínhamos 18, né? Vamos tirar as 11 aqui, 11 mesas. Há um custo de 280, porque estamos tirando dessas mesas de 280, que dá exatamente igual a 3.080. Então, qual vai ser o novo saldo ao final do dia 14? Nós permanecemos com essas 8 mesas. Ok? Vou repeti-las. Nós não mexemos com elas. Permanecemos com elas. E destas 18, nós tínhamos 18 aqui a 280, mas tiramos 11. 18 menos 11, restam 7 mesas a 280, que dá exatamente 1960. Então, qual o saldo final pelo método UEPS ao final do dia 14? Soma-se esse saldo. Soma-se 8 com 7, que vai dar 15. Soma-se 1920 mais 1960, que vai dar exatamente 3.880. E o preço soma? Não soma, né? Já estou aprendendo. Não devemos somar nunca o preço unitário. Basta colocar um tracinho. Ok? Então, pelo método UEPS, ao final do dia 14, feitos todos os lançamentos do nosso exemplo, restou no estoque um saldo de 15 mesas, que resulta em um total de R$ 3.880. Ok? Então é isso. Tchau, tchau. Inscrevam-se no canal.